Hello, terceira série. How are you doing? Tudo bem com vocês, pessoal? Espero que sim. Vamos dar início aí à nossa 31ª semana de aulas letivas, né? Remotas, da Escola Educar. E continuando o tópico da semana passada, que era sobre an English Job Interview, hoje eu vou deixar para vocês aí uma aula gravada com a continuação e falando agora do que é que vocês devem evitar ao participar de uma entrevista de emprego, tá? Em inglês. Então, coisas que vocês devem evitar, ok? E na sequência, no dia 5/12, que é sábado letivo, eu vou deixar para vocês uma revisão aí dos tópicos gramaticais, a primeira parte da revisão dos tópicos gramaticais para a prova final de vocês, tá bom? So, let's do it. In the last class, we talked about an English job interview, and in this lesson, we are going to talk about common mistakes that people make in a job interview. Of course, some of them are related to the opposite behavior people have to follow, and that we have talked before. But today, we are going to learn a little bit more about it. So the first mistake people commonly make is not to be prepared to answer questions about their own behavior. Ok, lembram que eu tinha falado na aula anterior que existia uma pergunta que era bem específica, que era quando o entrevistador falava com vocês assim, falava com o candidato assim, tell me about yourself, né? E aí é uma pergunta difícil porque nem sempre as pessoas têm a real ideia do que responder sobre isso, né? Então, está relacionado a isso, né? As pessoas não estão preparadas para responder perguntas sobre o próprio comportamento, né? A gente vai falar um pouquinho de cada uma especificamente daqui a pouquinho, tá? Com mais detalhes. So, the second mistake is related to a build conversation with your interviewer. Então, construir uma conversa com o seu entrevistador. The third one is related not to know about the company. Então, se você não souber sobre a companhia, sobre a empresa que você está se candidatando. The fourth is about the salary and benefits. And finally, not to take an extra resume. Ok, vamos ver cada uma delas mais detalhadamente, ok? So let's see one by one, cada uma. The first mistake people commonly make is not to be prepared to answer questions about their own behavior. It's very common interviews ask questions about your skills, and sometimes people don't understand this kind of questions, and because of that, they make mistake. As we said before in the first class about it, it's important to know that company doesn't want to know about your professional life in a first interview. So they want to know about your skills and academic life. Then be prepared. Be succinct, logical and factual. I mean, go straight to the point in a polite way, of course. Então, o que está dizendo aí? O primeiro erro que as pessoas normalmente cometem é não estarem preparadas para as perguntas sobre o seu próprio comportamento. É muito comum os entrevistadores fazerem perguntas sobre as habilidades e às vezes as pessoas não entendem esse tipo de pergunta e por causa disso cometem erros. Como nós dissemos antes na aula anterior, né, sobre isso, é importante saber que a companhia não está querendo saber sobre a sua vida pessoal, tá? Na primeira entrevista, isso jamais vai ser questionado, ok? Então, o que eles querem saber é sobre as suas habilidades e sua vida acadêmica. Então, estejam preparados, sejam sucintos, né, lógicos e realistas, tá? Vá direto ao ponto, go straight to the point, vá direto ao ponto de uma maneira educada, ok? The second mistake is related to build a conversation with your interviewer. Então, você tem que construir uma conversa com o seu entrevistador, tá? Tem que ter aí uma relação aí
Você tem que construir uma relação com ele. Então, this mistake is intrinsically bounded to the first. Então, ele está intrinsecamente ligado ao primeiro, tá? If you are extremely logical and practical, the interview won't be good. Então, olha só. Se você for extremamente lógico e prático, a entrevista não vai ser boa, né? Então, quando eu disse em cima, be succinct, logical and factual, é para você ser sucinto, lógico e realista, mas não tanto. Por isso que eu coloquei em cima, in a polite way, né? De uma maneira educada, in a polite way. So, it's really important to build a relationship and start a meaningful conversation. In fact, you need to be comfortable, but the interviewer needs to be this way too. Então, você tem que ficar confortável, mas o entrevistador também tem que se sentir confortável com você, né? Então, você tem que construir uma relação aí que tenha significado, né? Then, you are asked if you have any questions for the company. You have to use this opportunity to create this boundary. Então, se você for perguntado, se você tem caso seja questionado, que se você tem alguma pergunta para fazer, né, para o entrevistador ou para a empresa, aproveite essa oportunidade para criar essa união, esse laço aí. Again, be polite and avoid personal questions. Seja educado e evite perguntas pessoais. Você também não vai fazer perguntas pessoais para o entrevistador. You can ask more questions about the position you are interested, for example. Então, você pode fazer perguntas sobre a posição que você supostamente irá ocupar na empresa, por exemplo, tá? The third one is related not to know about the company. You mustn't go to a job interview without knowing anything or almost anything about the company or the position you offered, tá? Então, você não deve ir para uma entrevista de emprego sem saber nada ou quase nada sobre a companhia ou sobre a posição que você vai ocupar, a posição oferecida pela empresa. Be sure about this kind of information as much as you can and be assertive when you need to answer, saying what kind of contribution you can give to improve numbers and quality in that company. Ok, então tenha certeza sobre os tipos de informação o mais que você puder, tá? Seja assertivo, né? E se você precisar responder alguma coisa, diga o tipo de contribuição que você pode dar, né, para a empresa. Se for uma empresa de vendas, você pode falar de números, né, que você pretende aumentar os números da empresa e a qualidade, se for de serviço, da qualidade do serviço da empresa, ok? The fourth is about salary and benefits. In your first job interview, don't ask any questions about salary or any kind of benefits the company can include in your salary. Então, não pergunte nada sobre salário, nem benefícios, como por exemplo, insurance health, por exemplo, plano de saúde, né? Não pergunte nada sobre isso, tá? Remember, if you pass in the first part of the interview, se você passar na primeira parte da entrevista, they are going to ask you to come back and hire you, saying everything you need to know. Então, eles vão te pedir para voltar, provavelmente vão te contratar e você vai poder dizer tudo que você precisa dizer, perguntar as coisas extras que você precisa perguntar, ou de repente nem será necessário, né? Eles mesmos vão te colocar outras coisas, né? Even how much money you are going to earn. Então, até mesmo o salário que você vai receber, né? So the only thing you need to do is wait and agree or disagree in the right moment. Então, a única coisa que você precisa fazer é esperar, né, e depois concordar ou discordar, né, no momento exato, né? Então, não passe o carro na frente dos bois, ok? Finally, not to take an extra resume.
Então, remember, the interviewer has a lot of people to meet in one day in order to choose the best one for the opening. Opening significa vaga de emprego. Então, lembrem-se, o entrevistador tem muitas pessoas para encontrar em um dia para poder escolher a melhor pessoa para aquela vaga de emprego. And he or she doesn't have time to access all the resumes when each candidate sits on the chair in front of him or her. Então, eles não têm tempo de ficar acessando todos os currículos quando o candidato se senta à frente deles. Vamos que acontece um problema, o computador trava, alguma coisa assim, ele não consegue ter acesso ao seu currículo, ao seu resume. Então, nesse caso, é bom você ter um currículo extra consigo no momento, ok? Then take an extra resume with you. It shows that you are really interested in that position, and most of that, it shows that you are a self-driven person. Self-driven person é uma pessoa proativa. Então, você vai mostrar que você está realmente interessado naquela posição, né? E mais do que isso, que você é uma pessoa proativa, que você pensa nas coisas antes que elas aconteçam. Isso é muito bom para uma empresa, ok? Deixei para vocês aí um videozinho com algumas dicas complementares. Então, what not to do in an interview. Então, tem coisas aí que eu não disse, tá? Então, vocês podem assistir ao vídeo, watch the video and take more some notes about what you should avoid in your job interview. Então, take notes, tomem nota das coisas que você deve evitar. There are a lot of videos on the internet about this topic. We are talking here, and if you need some extra help, you can watch them, or even you can talk to me about that, ok? Então, vocês vão assistir, vejam aí as possibilidades, todos os vídeos que vocês quiserem. Se vocês tiverem dúvidas e precisarem de ajuda, podem procurar outros vídeos, tem também palestras na internet, ou se vocês quiserem conversar comigo, I'm here in order to listen to you, okay? So, see you next week. Bye-bye. Preparation is always the key.